pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, caros ouvintes de nossa comunidade, grato por sua audiência. Nosso show FX Baggio Signal 101, ao vivo, terças e quintas às 20 horas. Para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9, ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nossa web radio através do rádio 101fm.com.br. Para conhecer ou para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos siga nas redes sociais através do Instagram ou Facebook, que é o FX Baggio, do Twitter, que é o FX Baggio 1, do LinkedIn, que é F Fabiano Baggio, ou do nosso canal do YouTube, que é o mais popular. Esse é o FX Baggio _Enercore com K, K-O-R-E. O FX Baggio Signal 101 ao vivo, terças e quintas às 20 horas. É um show eclético de música, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Destacamos que as opiniões dos nossos locutores e comentaristas não refletem as posições da Rádio 101 FM. Esse show é patrocinado pela Enercore, consultoria internacional especializada em estratégia, análise de dados, energia, sustentabilidade, inteligência e performance, inclusive com softwares para indústrias, usinas, agro, hospitais, entre outros. Esse é o FX Baggio Signal 101, episódio 137. Então, para você que escutou, tá pelo menos 1 hora aí sem música, a gente vai tocar um som para vocês relaxarem. A gente volta na sequência, pode ser? Vamos lá então. Você que curtiu esse som do Coldplay, relaxou um pouco, agora a gente volta aqui para toda essa torrente de notícias aqui. A gente tem participação especial também da coordenadora lá e professora da Unipla, que a gente apresenta para vocês daqui a pouco. Então, a gente tem aquela parte especial que Quote of the Week, para você refletir, né? Então vamos assim, a gente está perto estamos mais ou menos no meio aí do nosso compromisso com a parte de imposto de renda, né? A parte da declaração de imposto de renda. Então vamos ver se vocês adivinham o tema de hoje, né? Então aqui a primeira, né? A gente tem Death, Taxes and Childbirth. There is never a convenient time for any of them, tá? Então aqui a morte, os impostos e o nascimento quer dizer, o dar à luz, né? Não tem tempo conveniente para nenhum deles, né? E o número 2, uma nação que tenta prosperar à base de impostos é como um homem com os pés num balde, tentando levantar-se puxando a alça. Né? Isso é fantástico, né? Imaginaram a cena? A gente vai lá. FX Baggio é pioneiro em criar shows e podcasts de análise de tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. O Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is power. Signal 101 is stronger. Tendências do macro ao micro, Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Hoje, com a participação da equipe global. E vai ser, obviamente, in English, Spanish and Italian. Or skip it, today in English and Italian. Hoje também com a participação da contadora e coordenadora do curso universitário de Ciências Contábeis da Uniplac, a Justine, a professora Justine Arruda, para o nosso desafio parte 1 aqui com ela, né? Mas antes da nossa jornada, a gente vai fazer outras partes aqui, né? O que eu tinha de importante para dizer para vocês? Sigam o nosso canal do YouTube, é o FX Baggio _Enercore. Por favor, se inscreva no meu YouTube, né? O nosso podcast, ative as notificações, o sininho, comente e curta lá, tá? Então a gente vai começar com vocês agora, ao redor, para dar um giro ao redor do mundo, fazer uns comentários aí sobre o mercado e depois trazer vocês aqui para a região, tá? O que eu queria comentar para vocês?
internacionalmente, nesses últimos dias, foi focado principalmente aí nos anúncios das tarifas do Trump, que chegaram aí nessa, vamos dizer assim, né, nesse toma lá e da cá, chegou a 245% em cima da China. De novo, a gente tem isolado a China, e vocês sabem, como a gente fala sempre, o problema é a China. Então tem a turma deles e a turma da China, cada um tenta conquistar assim. Quem é que está ganhando até agora? Difícil de saber, mas cada um tem a sua estratégia e criatividade aqui para tentar, vamos dizer assim, se equilibrar nessa corda bamba, tá? Então a gente vai conversar então com a Lindsay, nossa correspondente internacional, falando diretamente de Chicago. Chicago tem um mercado, vamos por que a importância de Chicago aí no comércio, aliás, não no comércio, mas nas finanças internacionais, nos mercados internacionais. Lá tem a Bolsa de Mercadorias de Futuro, tá? E a Bolsa de Commodities, são ambos em Chicago. Chicago só perde para Nova York. Nova York tem as bolsas de balcão, né? A Nasdaq, a S&P 500, tem o Dow Jones. E isso é lá em Nova York. E o futuros e commodities fica em Chicago, tá? Então vamos lá, Lindsay diretamente de Chicago, vamos falar com ela agora. Vamos lá, Lindsay. Hello, listeners of FX Baggio. This is Lindsay Herrera in Chicago with this week's U.S. Market Report. President Trump this week hosting high-profile meetings at the White House, signaling a pivot toward one-on-one diplomacy and hardline immigration policy. Border data shows just 11,000 unauthorized crossings last month, ICE reporting 12,300 deportations for March, and 48,000 migrants currently in detention centers. Meanwhile, Elon Musk's DOGE task force set out to cut $2 trillion in wasteful spending, so far identifying $150 billion. Despite bold promises, overall federal spending is still increasing, and 83% of U.S. aid contracts have been canceled. Abroad, China clapping back at Trump's 245% tariffs, encouraging Americans to shop direct via TikTok, and offering a 13% refund at airport counters and 10-day transit visas for shopping tourism. And finally, Hollywood is feeling the squeeze. LA area film and TV production dropped 22% in first quarter, with TV output down 31%, continuing a dramatic industry contradiction since 2021. Thank you for listening and stay tuned to FX Baggio, Signal 101. Awesome, Lindsay. Thanks so much for your reporting here. Se vocês prestarem atenção, é o seguinte, várias coisas, mas a primeira coisa é sobre as tarifas, né? O toma lá e da cá das tarifas, que está 245% o Trump colocou na China durante essa semana. Trump também tentou falar algo sobre dar vamos dizer assim, isenções para autopeças, para eletrônicos, mas nada disso foi confirmado até o momento. E tudo isso pode ser temporário, como os 90 dias que eles têm dado lá para fazer as negociações bilaterais com 75 países, e com a China não vale a China 245%, tá? Mas aqui tem a situação outra promessa de campanha dele, de imigrações, né? Imigrações, então, tem 11 mil pessoas que estão em fase de, vamos dizer assim, em março foram deportadas, e tem 48 mil que estão detidas pré-deportação, tá? Esses são os números principais. Também fala do DOGE, do programa lá do Elon Musk. O Elon Musk deu uma baixa aí nesses dias, né? Tá meio caladinho lá, né? Porque tem muitas críticas aí por ele estar tão envolvido com o governo, e talvez deixando a Tesla, a empresa dele, meio talvez abandonada, né? Por algum tempo aí. Mas ele sabe que ele vai colher muito mais lucro do que o contrário, principalmente com a SpaceX durante esse tempo no governo, né? Contratos aí sobre o futuro, e o futuro se acha que ele está focando muito mais na SpaceX do que a Tesla, porém a Tesla vai lançar carros autônomos, está prestes a lançar carros autônomos aí no meio do ano, segundo a promessa dele, que não se sabe se vai cumprir. De qualquer forma, a gente também fala aí sobre a parte,
Se a China está tendo represálias para vender através de tarifas, vamos dizer assim, através de bens que ela manda, através de vias aéreas ou através de containers por embarcações, né, bens que trocam de mãos ali por empresas, né, eles estão tentando mostrar uma criatividade, tentando vender através do TikTok. Então, o TikTok, eles estão fazendo meios para virar um canal de venda também, né, por mais que isso acabe, não é alguma coisa tradicional, alguma coisa inovadora, mas vai acabar atrapalhando muito aí de empresas que tem outros canais de venda, né? Se for possível comprar pelo TikTok. Eles estão tentando barrar isso aí de alguma forma. Outra coisa, a China também está dizendo o seguinte, comprador internacional, você que tem interesse em fazer uma viagem para a China em trânsito, ou seja, não é só ir para a China e voltar para o seu país de destino, né? Seu país de origem e destino, mas é que você está em trânsito. Por exemplo, se eu saio do Brasil, vou para Dubai, alguma coisa assim, depois vou para a China, eu tenho um trânsito, eu posso transitar na China sem visto durante até 12 dias. E a China garante que você pode chegar lá, comprar o que você quiser lá no varejo deles, né, presencialmente, lógico, tem que ir lá. E você ainda tem um rebate, né, tem um desconto no balcão da empresa aérea quando você voltar para o aeroporto de até 12%, algo nesse sentido aí, tá? Então, os caras estão muito, muito agressivos mesmo com a estratégia dessa de mestre, dizendo assim, olha, se vocês quiserem vir aqui. E tem outras empresas ainda tentando vender através do TikTok, mostrando bolsas da LVMH, né, LVMH, dono de outras marcas aí muito famosas, de bolsas, inclusive, custa milhares de dólares, só que são elas feitas na fábrica, né? Não são elas, né, finalizadas lá na França ou na Itália, de marcas famosas. Aí você pode, inclusive, correr o risco de não ser algo de tão boa qualidade ou mesmo falso, tá? Então tem essas pegadinhas aí que tem que prestar atenção, tá? Outra coisa é que lá em Hollywood, os números do cinema como um todo está caindo desde 2021, depois da pandemia. O pessoal já não sabe o que fazer, né? Chegou o Netflix com os atores deles, tal. Então a indústria de cinemas está, vamos dizer assim, meio complicada. Eles estão sentindo um aperto aí já faz algum tempo. Mesmo assim, não impede que filmes de muito boa qualidade sejam lançamentos agora no verão deles, né? Ou agora na meia estação deles, na primavera deles, na verdade, que eles começam a lançar filmes de cinema e atrair esse público para o cinema. Mesmo assim, teve uma baixa de mais ou menos 20 e poucos % aí entre 2021 para cá, vamos dizer assim, nos lançamentos e bilheteria do cinema de Hollywood, vamos dizer assim. E a parte que ela falou também foi que a Meta, né, essa empresa aí do Mike Zuckerberg, ela está sendo julgada agora por um complexo antitrust americano, que já aconteceu com o Google também, recentemente, mas o último que eu lembro que tiveram que quebrar empresas foi o da Microsoft em 1996, faz quase 30 anos. Eu lembro bem, eu vi esse da Microsoft porque foi o primeiro processo que fizeram de lei antitrust de empresas de tecnologia, né? Então a Meta está passando por isso agora, o Zuckerberg está lá se defendendo, dizendo que ele não serve só amigos, ele serve família, ele serve pessoas interessadas e etc. E ele também viu que ele precisava comprar empresas assim como o Instagram, que ele comprou, e uniu também o WhatsApp, né? Todos esses eles querem separar o Facebook do Instagram e do WhatsApp, fazer 3 empresas separadas. Ele está lá tentando defender a empresa dele, dizendo ainda mais com o evento ou a vinda do TikTok, que as empresas deles precisam funcionar juntos justamente para combater os chineses. Então essa é uma coisa que está lá em andamento, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Tá bom? Então agora a gente vai ter uma outra participação aí da Lindsay agora, falando de mercados, então vamos continuar com ela. Once again, reporting from Chicago, this is Lindsay Herrera with this week's U.S. Economic Report. Federal Reserve Chair Jerome Powell spoke at the Economic Club of Chicago this week, defending the Fed's independence and commitment to balanced policy. This incited criticism from the president, suggesting Powell's removal can't come fast enough. Powell made clear he will not resign before his term ends in 2026.
and legal experts confirm the president cannot fire him over policy disputes. Trump believes Powell is keeping interest rates too high, hurting the economy and slowing growth. Markets are feeling the heat, with S&P 500 falling 1.8% this week, while the Dow slipped nearly 500 points, largely due to fresh tariffs and mounting global trade tension. Tech and manufacturing sectors were amongst the hardest hit. April 15th was tax day for Americans, and many looking forward to proposed changes for next year already. Project 2025 looking to simplify the tax code by reducing the number of tax brackets from 7 to 2 and lowering capital gains tax to 15%. On Wall Street, oil at 64.43, gold down at 3,341, soy at 1,046, corn 490.5, live cattle 204, and lumber at 574. Thank you for listening, and stay tuned for World Updates, brought to you by FX Baggio, Signal 101. Thanks, Lindsay. Outstanding report. Então, o que a Lindsay fala aqui é o seguinte, que essa disputa entre o Fed Chairman, né, o chefe lá do Banco Central americano, ele foi no Conselho Econômico de Chicago essa semana e junto com... Como é que é feito o Banco Central americano, né? São dirigentes de regiões dos Estados Unidos, de mesorregiões dos Estados Unidos. São cerca mais ou menos de 10 pessoas, né, representando suas regiões. E lá ele estava em Chicago com o representante da região ali do meio oeste. E eles falaram que o Trump, que está difícil de entender o impacto das tarifas do Trump nesse momento, e eles acham que o mercado vai começar a dar respostas em breve, mas tanto eles têm o chamado dual policy, né, que é a política dupla, né, evitar o desemprego, ou vamos dizer assim, deixar o desemprego até um determinado nível, e a inflação, controlar esses dois, desemprego e inflação. Eles acham que nesse momento, quando começar a ter impactos aí das tarifas, eles vão ter os dois problemas, né? Vai ter aumento de desemprego e aumento da inflação. Então eles não querem se comprometer dando um viés de mercado, por exemplo, que eles vão cortar juros enquanto eles não conseguirem calcular. Eu acho que é bem sensato, mas o Trump não gostou. O Trump está ameaçando ele lá, mas o Banco Central é independente, né, mais que o nosso aqui, e ele não pode demitir o Powell, sendo que ele mesmo admitiu o Powell lá no primeiro mandato dele. Então o Powell já está certamente há quase 10 anos aí, mais ou menos, no cargo dele, tá? Então esse é um tema importante e recorrente aí. A maioria dos impactos das tarifas do Trump vão acabar transparecendo, né, na economia real daqui a algum tempo, daqui a algumas semanas, né, enquanto ele trata lá com 75 países contratos bilaterais, e provavelmente ele vai ter que ceder alguma coisa aí em autopeças, em eletrônicos, né, vamos dizer assim, intervalos aí ou isenções, nem que sejam temporárias, porque essas são as cadeias de suprimento internacionais, são importantes aí para que ele possa manter, tá certo? Outra coisa importante, então, é justamente essas bolsas, né, tanto a S&P 500 como o Nasdaq, como a Dow Jones, elas acumularam aí mais de 10% de queda no ano, né? Sendo que a S&P 500, que é a mais de tecnologia, a Nasdaq acumulou 15% de queda até agora. Então, tem muitos que acreditam que ele está fazendo de propósito, justamente para ter algo no começo ruim, e ele precisa equilibrar as contas e esse trade internacional com a China, né? Se no Brasil está equilibrado, os Estados Unidos até vende um pouco mais que a gente vende para eles. Com a China é algo como assim, os Estados Unidos exporta 250 bilhões para a China, e a China exporta para os Estados Unidos entre 400 e 450 bilhões. Praticamente o trade internacional ser muito grande com a China, e isso acaba desequilibrando as contas. É isso que eles querem consertar. Com os outros países tem relevância, com a Europa, com outros,
mas não é tão forte quanto é da China. Portanto, eles precisam realmente equilibrar isso aí. Essa é a briga principal, é essa aí. Por isso é você tomar lá da cá, tá certo? Então, agora a gente, dos Estados Unidos, vai conversar com o Fausto lá na Itália. Vamos ver o que está acontecendo lá na Itália. Desculpem, o que eu esqueci aqui, justamente ela falou dos impostos nos Estados Unidos. Falando para vocês, eu fiz um curso de contabilidade nos Estados Unidos, dentro de os vários cursos que eu fiz em alguns países aí, né? Mas o que eles têm lá, eu me surpreendi na época, que o sistema deles é um sistema pouco eletrônico e muito manual, né? E agora, mas é fácil de fazer lá, mas tem muita vamos dizer assim, evasão de imposto lá nos Estados Unidos, né? Vou dizer assim, a maioria das pessoas que quiser, vamos dizer assim, declarar os seus impostos, acabam não declarando mesmo, tá? O sistema lá não tem auditores suficientes, o sistema não é online, então fica fácil de fazer evasão aí. Eles estão torcendo para que as pessoas sejam honestas, colocam lá seus bens, etc. Porque não tem, aqui como o Brasil é top para imposto de renda, vamos dizer assim, nada escapa aqui, enquanto eles lá é bem fácil você transgredir essa parte aí, tá? E eles vão facilitar mais ainda nos próximos anos a declaração, fazendo o seguinte: eles vão colocar só 2 faixas de ganhos do imposto de renda, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem 6 ou 7, lá eles têm 7. O Trump, isso que é o legal, o Trump vai querer diminuir para 2 faixas só. 2 faixas salariais ou de receitas, que você vai poder estar fazendo a sua declaração. E além disso, hoje, no Brasil você paga 15% sobre ganhos de capitais, lá eles pagam mais. Eles querem baixar para 15%, uma taxa só, como já foi na administração passada do Trump. Por isso que o Trump ganhou. É uma das coisas principais pelas quais o Trump ganhou, foi porque ele deixa muito baixo os impostos aí. As pessoas gostam de impostos baixos, né? Ao contrário de você pagar muito imposto, você não vê o benefício do pagamento de impostos. É uma parte aqui do que acontece no Brasil, né? Você não vê como os seus impostos são gastos no caso, né? Não tem um controle muito bom sobre isso. Então vamos para a Itália agora, vamos falar com o Fausto lá. Fausto, manda o teu sinal aí. Buonasera agli ascoltatori di FX Baggio Sinnaru 01, sono Fausto Pieroni dall'Italia e volevo aggiornarvi su alcune situazioni economico-finanziarie. L'Italia si sta preparando alla dichiarazione dei redditi che scade in giugno, dichiarazione dei redditi sia per imprese, società o persone fisiche. E altra notizia importante è che le società di rating americane hanno promosso l'Italia e il suo debito sta andando in netto miglioramento, ogni mese migliorando. E altra notizia ancora importante per l'Italia, ma per il mondo, perché riguarda tutto il mondo, è che Stellantis, la società che controlla i marchi Fiat, Alfa Romeo ed altri, diciamo Lancia e tanti altri anche francesi, è tornata ad essere tutta italiana. La famiglia Agnelli con John Elkann ha fatto investimento e ha riportato tutto quanto quello che era la società in Italia. Poi parliamo della notizia mondiale. Trump e i suoi dazi si chiamano in Italia, le imposte, e per l'Europa questo mette molta paura. Per l'Italia no, perché come sapete anche l'Italia questi giorni il Presidente del Governo si trova a Washington per parlare con Trump. Noi non abbiamo paura di questi dazi perché i prodotti italiani sono un'eccellenza voluta da tutti nel mondo. Rimanete in ascolto di FX Baggio Sinnaru 01. Buona serata da Fausto Pieroni. Grazie tante, Fausto. Então, Fausto também fala de imposto de renda lá na Itália. Ele é contador também e revela pra gente que lá na Itália, ao contrário dos Estados Unidos, que tem... Eu acredito, inclusive, que o Brasil, para quem lembra, tinha o prazo máximo para entrega do imposto de renda era final de abril.
Eu acho que durante a pandemia eles começaram a esticar o prazo para até maio, acho que foi durante 2020 mesmo. No Bolsonaro eles já esticaram o prazo por causa da pandemia e assim deixaram, né? Estão deixando o prazo como é o prazo do... O prazo dos Estados Unidos é 15 de abril. O nosso nunca foi 15 de abril, sempre foi dia 30 de abril. E agora passou para final de maio. Para facilitar, então nós temos aqui quase 3 meses para fazer declaração. É justamente para ninguém deixar de fazer declaração e ter o máximo de receita. E o governo, nesse sentido que eles têm facilitado aí. O Fausto fala que lá na Itália... eles têm junho e julho para fazer tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Outra coisa importante é que o grupo Stellantis, todos devem ter ouvido falar, por mais que fosse um grupo que tivesse o controle das empresas aí mundiais como a Fiat, como a Jeep e outras empresas, agora os italianos compraram de volta tudo, né? Inclusive o capital francês. Então, para a gente que conhece muito bem as marcas deles, é alguma coisa importante e digno de ser noticiado, né? E outra é que as empresas de rating internacional, como a Moody's, S&P 500, tem 3 internacionais, estão dando nota boa para a dívida soberana da Itália. Vocês podem lembrar, na época teve o chamado PIGS, em 2000 e na época do lançamento do termo BRICS, teve PIGS também, que eram os mais devedores da Europa, né? Portugal, Itália, Grécia, Irlanda, enfim, alguns estavam nessa lista e agora a Itália está melhorando. São dívidas superiores ao PIB, né? Chegando a 120% do PIB, muito maior que a nossa dívida. Mas, lembrando que eles são um país desenvolvido, a gente não pode comparar, né, uma coisa com a outra. Tá legal? Então a gente vai por um breve intervalo comercial agora e na sequência a gente começa a nossa entrevista com a professora Justine, tá? Vamos falar um pouco de imposto de renda para vocês. FX Bagio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Bagio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Bagio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Bagio Signal 101. FX Bagio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, pessoal. Maravilha, estamos aqui no segundo bloco do FX Bagio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 is Stronger. Agora sim estamos com a professora Justine aqui no nosso estúdio. Ela pode fazer o teste aqui, professora. Vamos lá. Boa noite a todos, um prazer estar aqui na Rádio 101 FM com vocês. Legal, então vamos apresentar a professora Justine de uma forma adequada e elegante, né? Eu tenho aqui que a professora Justine é coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Uniplac. Ela mesma, eu acredito que ela é doutoranda, é isso, em Ciências Contábeis, professora, é isso? Isso mesmo, doutoranda em Ciências Contábeis pela UFSC. E aí... Pode falar um pouco mais aí do que você é especialista, além de ser a coordenadora do curso de Ciências Contábeis lá no Uniplac pra gente? Sim, então eu atuo muito com a contabilidade agropecuária também, com os produtores rurais. Tenho um mestrado em Ciências Contábeis, especialista também no agronegócio e em controladoria. Em controladoria, ok. Professora, a gente tem uma certa pauta aqui e vamos perguntar para você algumas coisas, pode ser? Sim. Tá, então aqui vamos fazer o teste novamente aqui para ficar na nossa rotação máxima aqui. Só faz um teste aqui para ficar... Ok, então a primeira seria o seguinte. Poderia informar qual é o período para entrega da declaração do imposto de renda? Então, ela começou agora no dia 16 de
março e ela vai até dia 31 de maio. Esse é o período. Esse é o período, né? Exatamente. Então, será que eu estava correto quando eu mencionei ali, logo antes de você chegar, que foi durante o governo ali na pandemia que esticou o prazo, não foi? Você lembra disso aí? Foi o ano passado, já esticou o prazo. E na pandemia teve um aumento, uma dilatação do prazo. Aí depois ele retornou para o prazo normal. E agora novamente temos aí um prazo maior, já desde o ano passado. Então foi assim, 2020 foi um prazo, foi até junho, até 2020, foi, né? Foi. E depois 21 e 22 voltou para abril. Para abril. E daí 23 e 24 ou só desde 24? 24 e agora 25. Tá. Ok. O que você está achando? Qual a tua opinião sobre esse prazo esticado? Então, na verdade o brasileiro deixa sempre para a última hora. Para nós, enquanto contadores, esse prazo não ajuda muito. Porque o pessoal acaba deixando realmente ali para final de maio, reunir toda a documentação e entregar a declaração no imposto de renda. Tá certo. Acaba tomando um tempo desnecessário, talvez, né? Exatamente. Quais as principais mudanças do imposto de renda pessoa física em relação ao ano anterior, por exemplo? Esse ano não tivemos muitas mudanças. A maioria das mudanças, grandes mudanças que tivemos foi o ano passado. Mas esse ano aumentou ali o limite do faturamento do produtor rural e aumentou também um pouco a faixa dos rendimentos tributáveis também das pessoas físicas. Mas foi apenas isso e não houve grandes alterações. Agora, o ano passado que nós tivemos grandes mudanças. Pode mencionar algumas dessas grandes mudanças aí que houveram no ano passado, só para... Sim, com relação aos bens e direitos, por exemplo, quem tinha bens e direitos até 300 mil era obrigado a declarar. E desde o ano passado, esse valor passou para 800 mil reais. Então, ali foi uma mudança bastante significativa. Também com relação às ações, a declaração de ações. Antes você tinha investido em uma ação apenas na Bolsa de Valores, você já tinha obrigatoriedade da entrega da declaração. E agora não, agora é acima de 40 mil que você tenha lá investido, ou se você obteve lucro na venda das suas ações. E apurou o imposto, né? A ser recolhido. Mas esse é uma boa colocação, bem boa colocação. Só que a regra, eu acho que não mudou, eu faço minha própria declaração pessoa física desde... em um determinado momento eu tive que me mudar para Dubai e aí eu tive que fazer uma declaração de saída definitiva do país. Era bem complicado na época, isso foi em 2007. E aí sim eu precisei da ajuda, vamos dizer assim, de um contador para fazer essa parte aí, né? E depois no retorno teve aquela coisa toda, era bem complicado na época, mas por quê? Eu tenho, assim, eu gosto muito de investir, faço não day trade, mas eu faço vários trades, vamos fazer assim, né? Uhum. E uma coisa que está congelada desde 2000, quando eu comecei a investir, foi o rendimento, o lucro máximo que você pode ter por operação, que é 20 mil por mês, né? Então você não pode passar desse teto, senão você, na verdade, por operação, não o lucro. Aí você tem que declarar o lucro qualquer acima de 20 mil. Isso está defasado, isso deveria já ser corrigido pela inflação, no mínimo estaria aí uns 50, 60 mil ou mais, né, essa faixa. Sim. Como sempre, você sabe melhor que eu, o governo não tem interesse de fazer uma correção, né, de várias coisas aí não tem. Mas o que você está falando é o seguinte, se tiver 40 mil ou mais distribuído, pode ser em mais de uma ação. Isso mesmo. A pessoa tem que declarar isso, né? Isso mesmo. Se a soma, né, de todas as ações, Perfeito. do valor de todas as ações dela atingir 40 mil, ela tem que declarar. Certo. E aí não fala nada de cripto, né? A cripto continua com a mesma situação, Sim. pelo que eu acompanhei do ano passado, que era 30 mil, né? Exatamente. Na verdade é 35 mil. Ações é 20 mil ainda, a tabela antigona, e cripto é 35. Ou seja, você vendeu mais de 35 mil em determinado mês, você é obrigado aí a fazer a declaração. A declaração, né? exatamente. Certo. Isso é importante, tem bastante investidor aí no
nosso programa que gosta de saber essas partes aí. Legal. E o recebimento também é por Pix, né? O recebimento, tanto o recebimento da restituição do imposto de renda, quanto o pagamento também do imposto de renda ali pode ser pago via Pix e optar por receber via Pix. Perfeito. Agora falando em pessoa jurídica, né? Quais as principais mudanças, daí seguindo o mesmo raciocínio que a gente falou em pessoa física, em pessoa jurídica? Então, na pessoa jurídica, com relação ao imposto de renda, quando ela faz a retirada de lucros, né? Lucros acumulados lá da empresa. Então, lá na empresa é que houve aí esse controle mais rigoroso na apuração dos lucros, seja ele de forma trimestral, ou seja ele de forma mensal ou anual. Mas na declaração do imposto de renda da pessoa física, com relação à empresa que essa pessoa física tenha, porque a gente tem que separar, né, pessoa física da jurídica, ali não houve mudanças. Provavelmente, por enquanto. Provavelmente estão esperando a reforma aí da tributação para lançar algo nesse sentido. Exatamente, né? Vai ter. Com certeza vai haver a tributação sobre os lucros que essa pessoa física teve. Com certeza vai ter. Da pessoa física, porque hoje, quando essa pessoa física recebeu lucros da empresa, sim, não é tributado na pessoa física. Isso. Entra como rendimento isento e não tributável. Mas com a reforma tributária, vai passar a tributar isso aí. Você acha que é certo que vai acontecer isso? Vai sim. Porque agora com essa tributação aí, com as novas faixas, com a tributação que eles falam dos ricos, esse tipo de coisa, mais de 500 mil, 600 mil por ano, né? Mais de 50 mil por mês e etc. Vamos ver como vai acontecer isso aí. Bom, quais são agora falando assim, produtor rural, né? Você é especialista em produtores, né, na parte rural, o que você diria para a gente essas principais mudanças aí em relação aos anos anteriores? Então, com relação aos anos anteriores, não tivemos grandes mudanças. Porém, tem que ficar muito atento esse produtor rural com relação a todas as receitas e todas as despesas dele. A Receita Federal antes não dava muita atenção ao produtor rural. Ele estava à margem da fiscalização. E aí, de 2 anos para cá, aqui no nosso estado, no estado de Santa Catarina, chegou a operação Declara Grãos, que já havia começado lá em Minas Gerais, já tinha também ido para o Rio Grande do Sul, e aí há 2 anos atrás eles começaram aqui em Santa Catarina. Muitos produtores rurais foram notificados, estão sendo notificados para entregar ou retificar a sua declaração dos últimos 5 anos. E aí a Receita Federal ela está muito em cima disso, de toda a receita desse produtor rural e também dos contratos agrários, ali os contratos agrícolas. Contrato de compra e venda, contrato de arrendo, contrato de comodato, ela está solicitando de fato esses contratos para fiscalização. Então tá havendo um momento de transição para o produtor rural de Santa Catarina, né? Está havendo. E assim, o que a gente orienta é que o produtor rural ele comece a se enxergar como empresário rural, como empresário da atividade rural. É isso mesmo. Até eu estava lendo algo a minha empresa trabalha com o pessoal de usinas de cana-de-açúcar, né? Sim. E que nosso estado não tem nenhum agora. Não tem, né? Não temos cana aqui, pode fazer etanol de milho, mas canaviais não tem aqui. E o que eu estava vendo é justamente para o estado de São Paulo, principalmente, dar uma mão para o produtor de cana-de-açúcar. Eles estão acelerando, vamos dizer assim, a depreciação dos bens, os tratores, etc., para dar uma força para o pessoal de lá.
Tem alguma coisa assim acontecendo em Santa Catarina, mas com outras culturas além da cana, que você acha? Não, aqui em Santa Catarina ainda não. São Paulo está mais à frente nesse sentido. Tanto é que lá o produtor rural, mesmo não sendo pessoa jurídica, precisa ter um CNPJ por propriedade rural. O que aqui, para nós, ainda não chegou isso. Essa eu não sabia. Ok, então lá já é um empresário rural. Lá, sim. Você falou que é o nosso próprio próximo passo para a gente aqui, né? Isso. Tá certo. Então tá, quais seriam os chamados dedos duros, né, de cada uma dessas categorias, né, ou seja, os principais pontos de atenção para a contribuinte não cair na malha fina? Então, com relação a despesas médicas, despesas com saúde, com instrução, não ir cegamente pela declaração pré-preenchida. Então, muitos acabam importando a declaração pré-preenchida e está havendo muito erro nessa declaração pré-preenchida. A própria Receita Federal solicita que se verifique, que não se confie cegamente. Muitas informações também relativas à Previdência Social que não estão sendo informadas. Então, aquelas pessoas que são aposentadas, mas ainda têm a sua atividade, seja ela rural ou é empresário, enfim, mas recebe a aposentadoria, tem que cuidar essas questões do aposento, porque não está puxando na declaração pré-preenchida. Então, essas questões de pagamentos da atividade rural também, quando eu pago um arrendo, quando eu recebo um arrendo, quando eu estou recebendo arrendo, eu tenho que colocar como tributável isso, um rendimento tributável. Quando eu estou recebendo aluguel também, é um rendimento tributável, essa pessoa tem que declarar. Então, tem que informar toda a vida desse contribuinte. Eu acho que a declaração pré-preenchida é uma pegadinha. Mas facilita para algumas pessoas, né? Depende mas tem que tomar cuidado. Perfeito. Ok. Você sabe e poderia dar uma estimativa de... desculpa aqui. Quais as vantagens e desvantagens de entregar a declaração mais no final do prazo de entrega? Então... Essa é uma boa, né? Vale 1 milhão para algumas pessoas aí ou mais, né? Então, não encontrar a documentação necessária para entrega. Porque se deixa lá para o final, tem essa questão de... eu digo que é a caça ao tesouro, né? Sai a caça ao tesouro, procurando o documento, indo em banco. E também a questão da própria entrega, porque o sistema da Receita ele fica mais lento. Então, pode ser que essa pessoa venha pagar multa por um atraso na entrega, e ali nos últimos dias, geralmente trava esse sistema da Receita para o envio da declaração. Então, a gente sempre pede que envie antes. Antes, quem enviava primeiro recebia a restituição primeiro. Agora, isso mudou. Então, quem trabalha na educação infantil, os professores de educação infantil têm prioridade para receber a restituição. Quem tem mais de 65 anos tem prioridade. Quem pediu para receber via Pix tem prioridade. Então, deixar por último ou fazer antes, com relação à restituição, não vai impactar. Mas impacta em uma possível multa que possa levar ou cair em malha fina por falta de documentação, né? Tem talvez uma vantagem que é o fato de que a Selic está muito alta e daí se tiver lá no processo de recebimento com mais juros, isso pode impactar lá, mas por outro lado tem a negativa que é cair na malha fina ou qualquer outra dessas coisas que você falou, né? Isso mesmo. Não é a única vantagem talvez seja essa, você ter mais juros incidentes sobre o teu retorno no imposto de renda, talvez seja só isso, né? Ok. Professora, tem mais alguma dica que você queira dar para o nosso ouvinte aí sobre o imposto de renda, sobre essa época, sobre, enfim, qualquer... Então, a dica é que não ter medo de informar todos os bens, todas as atividades que exerce na declaração de imposto de renda. Nós tínhamos aí muito a forma cultural aqui da nossa região, né, do medo de entregar a declaração.
ou de achar que se eu pagar imposto, a Receita não vai vir atrás de mim. Então é melhor eu pagar do que restituir ou não pagar nada. E isso são mitos, né? O que importa é a declaração de imposto de renda ser feita mais correta possível. Então, com todas as informações que você tem ali. Porque a Receita Federal ela já sabe. Hoje, todos os dados, há o cruzamento de todos os dados, com o cartão de crédito, com os bancos, as financeiras, com os cartórios de registro de imóveis, então, com o próprio Estado. Então, a Receita Federal ela já sabe, ela tem essas informações. Se a gente não informar, corre um risco muito grande de cair em malha fina, e aí a Receita Federal ela pode notificar e solicitar, né, a retificação das declarações dos últimos 5 anos. E aí pagar a diferença de imposto com juro, multa, correções, enfim, pode dar um prejuízo grande aí para a pessoa. Vale aquele ditado, né? O que não está combinado paga caro, né? Exatamente. Exatamente. Então tá. Eu queria fazer uma observação aqui para vocês, pessoal. Vamos lá, eu queria falar um pouco aqui de fechamento de mercado hoje, né? Dólar fechando a 5,80, caiu 1%, né? Com agora a véspera de feriado, afinal é Páscoa amanhã, mas né, a gente está com um problema agora, estamos na época de safra de alguns itens aí, vocês viram commodities, madeira está sustentando, milho e soja está sustentando para subir, o milho está esperando que tenha aí um aumento, e as proteínas que estão indo muito bem, muita exportação aí antes das tarifas entrarem, pode ser que fiquem mais caras por causa do milho que vai ser feito ração, etc. Então essa é a cadeia do mercado rural, tá certo? Então, a gente queria perguntar para a professora se ela tem alguma... outra coisa importante aí é no que tange a pessoas, aos mercados aí. Tem países, e isso é uma coisa que eu sempre estou interessado, né? Dado demográfico. Eu acompanho demografia há 30 anos no Brasil, ou seja, mais tempo ainda, mas oficialmente há 30 anos... eu dou um exemplo aqui, até a professora está aqui para que ela compartilhe uma memória que eu tenho. A primeira vez que eu fui para a Europa, 1996, faz quase 30 anos, uma das coisas que eu mais observei numa viagem de 3 meses de mochilão na Europa foi ir na Inglaterra, uma pessoa andando com 5 cachorros. Eu achei aquilo um absurdo, eu tinha 20 anos na época, 5 cachorros, eu falei assim, mas como é que pode, né? No Brasil não existia isso ainda, né? Não tinha o mercado, vamos dizer assim, a tendência de ter mercado pet, nada disso aí. Mas lá já era uma taxa de crescimento de natalidade muito pequena, que chegou para nós aqui no Brasil cerca de 15 anos atrás, né? A gente mede as taxas aqui de Santa Catarina, começaram a baixar de 2% há 15 anos e estão decrescendo cada vez mais, ficando em níveis preocupantes. O Japão, para vocês entenderem, o Japão está diminuindo a população, a China também está diminuindo, mas a China tem excesso, o Japão não tem excesso de população. Então, e as pessoas que querem ter filhos no Japão estão se frustrando, não conseguem, tem que ter incentivo do governo que já tinha na Europa há 20 anos atrás para ter filho. Então vocês pensem bem no equilíbrio que vocês vão ter, ou na época como vocês vão se planejar para ter uma família, para ter filhos, etc., para que não seja muito tarde, porque a idade biológica não mudou ainda, pelo que a gente sabe, técnicas existem, etc., mas fica cada vez mais cara. Fertilidade in vitro são caríssimas para fazer, por mais que tenha a robótica já inclusa nisso aí. Tá? Eu tenho acompanhado isso também. Então, pessoal, se vocês querem ter sucesso em uma família, se planejem para isso e tenham equilíbrio em casa entre filhos e cães, porque se vocês escolherem só ter cães, não vai ter filho, não vai ter economia depois, afinal os cães dependem de gente. Pensem bem nisso aí, a economia como um todo. Na nossa região tem muita gente aí no negócio de pets, etc., como tem em muitos lugares. Pense bem, se você não tiver uma família ou não tiver uma continuidade, que é o que o mundo prega agora,
vamos dizer, as políticas de agora pregam o conservadorismo, né? Justamente para que a família tenha-se família e perpetue-se, vamos dizer assim, as famílias e as próximas gerações, ao invés de você pensar que não acontece com você e vai sumindo, daqui a pouco não tem mais muita gente por aí. Vocês podem notar essa tendência aí, tá? Professora, o que você gostaria de compartilhar aí com todos os nossos ouvintes? Fique à vontade, por favor. Então, com relação até a essa tua última pauta aí que você falou, hoje o governo federal ele lançou lá o RG, né, dos pets. Então, hoje a gente já pode cadastrar, tem um site lá do governo federal, onde a gente cadastra os nossos cachorros e os nossos gatos. Então, é algo aí que é um controle maior também que eu vejo que o governo está tendo sobre nós, nesse sentido. E muito bem lembrado, muito bem explanado por ti, que de fato as pessoas hoje elas estão optando mais por terem pets do que terem filhos. E isso é algo que preocupa aí num futuro não muito longínquo, né? É um futuro próximo. Certeza, né? Então todos nós que somos planejadores, preocupados com a sociedade, etc., temos que deixar muito claro isso aí, não, né? Você não pode achar que está tudo normal, não está normal, né? Aqui Lages, quem percebe, outras regiões, nosso estado é muito desenvolvido em relação ao Brasil e até ao mundo, é um estado que tem um desenvolvimento internacional, Santa Catarina, e a gente tem que estar preocupado com esses números, né? Bom, pessoal, eu queria agradecer a professora e coordenadora do curso Ciências Contábeis da Uniplac, a professora Justine Camargo. Justine Arruda, desculpe, professora. Imagina. E queria pedir para você, nossos ouvintes, conferir o nosso podcast do FX Bagio-Enercore com K, ative as notificações, comente e curta, dá um like lá. Contextualizarei tudo para você. E na próxima semana a gente está de volta com a equipe Brasil e planejamos entrevista com alguém também importante da nossa comunidade. Esperamos que aceite o nosso desafio para a conversa de alto nível, assim como a professora aceitou, porque aqui está com um desafio, professora. Que a gente aqui gosta de ter uma conversa de alto nível, a gente explora muito a parte numérica e a gente agradece a sua vinda aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Até a próxima semana, pessoal, e cuidem-se. Bom feriado a todos. FX Bagio Signal 101. O sinal mais forte está aqui.